Olha, o chicote está instalando dentro do núcleo duro bolsonarista. O Alan dos Santos tweetou, eu vou mostrar o tweet dele, é bem engraçado. Ele falou assim, ó, quando um PSOL da vida, força o STF é uma coisa, agora quando o ministro do presidente facilita o aborto, é inadmissível. Falei para ele, nunca mais me ligue. O Alan dos Santos rompeu com o Bolsonaro, tá aqui o tweet dele, que deu uma grande repercussão no bolsonarismo, e vários bolsonaristas estão rompendo com o Bolsonaro e alguns outros estão rompendo com o Alan dos Santos, que, para quem não sabe, ele é o principal, ele é o mais famoso blogueiro, youtuber, bolsonarista. Ele se encontrou com o Bolsonaro várias vezes, inclusive na investigação dos atos antidemocráticos, ele é um dos principais investigados. Ele recebeu visitinha da Polícia Federal 2 vezes na casa dele, até fugiu do país, não mora mais no Brasil, porque alguma coisa deve ter entre o Alan dos Santos. E vários investigados disseram que ele organizava reuniões com deputados bolsonaristas, grandes reuniões e várias reuniões com deputados bolsonaristas para discutir o futuro do bolsonarismo. Então ele é um dos chefes do gabinete do ódio. Olha só o que aconteceu. Já falou pro Bolsonaro, não me ligue mais, e anunciou isso aos quatro ventos. Eles estão bravos por conta de uma portaria do Ministério da Saúde que, segundo os bolsonaristas, facilita o aborto, mas não facilita nada. A portaria diz o seguinte, que um mês atrás o Bolsonaro fez uma outra portaria que dizia o seguinte, que o médico, ao fazer o aborto em uma mulher que foi estuprada ou que o feto não tem cérebro, que tem anencefalia ou que corre risco de vida, ele era obrigado a denunciar para a polícia, não denunciar, mas para dizer para a polícia, o aborto foi feito imediatamente, e ele era obrigado a mostrar o feto para a mulher para perguntar, você quer mesmo matar essa vida? Você quer mesmo fazer isso? E aí, isso era inconstitucional. Partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB e outros entraram no STF falando, derrubem essa portaria, porque isso é um crime. A mulher já sofreu uma violência, aí você vai proporcionar outra violência para ela? Não, se a mulher teve a decisão está tomada, não precisa ficar tentando induzir a mulher ao erro. Aí os bolsonaristas ficaram loucos, por quê? Porque para não perder no STF, o STF iria julgar hoje, e já sabemos o resultado do julgamento, o Bolsonaro ia perder. O governo Bolsonaro mudou a portaria e desfez o que tinha feito, só isso, desfez o que tinha feito. Mas para os bolsonaristas, o governo Bolsonaro está facilitando o aborto e está incentivando. Eu vi o Alan dos Santos comentar numa resposta de um dos comentários, ele dizendo, agora o governo está incentivando estupros, não permitir o aborto, segundo os bolsonaristas, é um pessoal que tem realmente problemas. Para eles isso incentiva abusos e tudo mais. Só que esse não é o único problema. Tem uma tensão muito grande entre bolsonaristas, núcleo duro e militares. E a debandada está muito, muito grande. Eu já comecei a ver uns argumentos contra o Bolsonaro que não eram utilizados antes. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Você quer nessa briga? Você torce para briga? Eu não torço nem para o Bolsonaro, nem para os olavistas, nem para os militares. Eu torço para briga. Eu torço para que eles não parem de brigar. Se você também torce para briga, um segundinho, curte o vídeo e fica aqui o botão, se inscreve no canal. Se inscrever no canal ajuda muito, porque essa galera, mesmo agora que eles estão brigando, mas quando eles se unem, uma coisa eles estão sempre unidos, que é para mentir. Eles estão unidos para sempre mentir para a população. Isso eles não vão mudar. E para a gente quebrar no meio essas mentiras, um segundinho você se inscrevendo no canal, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. A pessoa entra no YouTube e fala, opa, tá aqui o vídeo do Plantão Brasil. A pessoa clica no vídeo, se a pessoa também se inscrever, e talvez seja você essa pessoa, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais algumas milhares de pessoas também na página inicial do YouTube, e o canal vai crescer e o vídeo vai sendo distribuído para mais e mais gente, e a gente vai virando uma bola de neve, a gente consegue fazer oposição ao Bolsonaro. Mais do que isso, a gente faz várias ações contra o bolsonarismo. Tá aqui o nosso outdoor em Curitiba, tem vários outdoors que a gente está colocando em vários locais do Brasil. Na semana que vem teremos novo outdoor no Rio de Janeiro, teremos um novo outdoor em Curitiba e já estamos fechando outros, e também colocamos carros de som. Para quem não viu, eu vou mostrar aqui o vídeo do nosso carro de som em Belo Horizonte, tá aqui, Para Michele Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, 89 mil. Esse carro de som ficou 8 horas rodando, a gente vai, se a gente conseguir arrecadar até o fim da tarde, eu pago para ele já amanhã, na sexta-feira, rodar mais. Se não, na segunda-feira está garantido, vai rodar mais 8 horas em Belo Horizonte, com um texto que fala sobre os 89 mil para Michele, preço do óleo, arroz, feijão, fala que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, fala das rachadinhas, para quê? Para mostrar isso para a população. E também já está fechado, 100% confirmado, em Curitiba terá carro de som
também denunciando os crimes do Bolsonaro e estamos tentando fechar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Gente, a parte mais difícil não é falar, Thiago, coloca na minha cidade, é tentar achar a empresa que aceite fazer contra o Bolsonaro. Tem empresa que tem medo. Então, se você conseguir achar empresas na sua cidade, manda no meu Twitter e a gente pode colocar na sua cidade, qualquer que seja, porque a gente tem que denunciar no Brasil inteiro. E, ó, um segundinho, se inscreve no canal. Se você quer ajudar com isso, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, mais embaixo tem conta bancária, PicPay e Apoia-se. Mas agora vamos falar sobre a briga do bolsonarismo, que é o assunto do vídeo. Ó, o Alan dos Santos rompeu com o Bolsonaro, já falou, ó, tchau, não me ligue mais, apague meus nudes, apague minhas mensagens, acabou o nosso caso de amor. É o que o Alan dos Santos quis dizer pro Bolsonaro, por conta dessa portaria. Mas isso foi só o estopim de uma situação que está começando há alguns meses. O que aconteceu? Ó, em abril e maio, os bolsonaristas decidiram pedir para os militares darem o golpe. E o próprio Alan dos Santos falou, quem diz isso não sou eu, isso é a investigação dos atos democráticos, mostrou que um inquérito que está correndo no STF. Mostrou que o Alan dos Santos pediu para um assessor direto do Bolsonaro, que é tenente-coronel do Exército, da ativa, não é reserva não, da ativa, ele falou, ó, precisamos de uma intervenção militar. E esse assessor do Bolsonaro falou, peraí, vou te ligar já. E aí, não sabemos qual foi o teor da conversa, isso não sabemos, jamais saberemos, porque os dois vão mentir no depoimento. Mas conversaram. Depois de um tempo, o Alan dos Santos insistiu que tinha que ter, e aí esse assessor do Bolsonaro só respondeu, opa, meio que concordando. E eles queriam intervenção militar, mas não teve intervenção militar, muito pelo contrário, porque eu falei aqui, eu lembro na época, tinha muita gente da esquerda com medo, eu falei, gente, os militares são contra, eles não querem intervenção, não querem, é péssimo para eles. O Bolsonaro até ele começou o Bolsonaro ir nos atos, ele discursou até na frente das Forças Armadas, só que aí ele teve um encontro com o chefe da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Eu falei isso aqui várias vezes sobre esse encontro, eu lembro que tinha parte da esquerda que estava desesperada, eu via no Twitter, até alguns canais de YouTube, eu via no Facebook, o pessoal desesperado, meu Deus, o Bolsonaro vai dar um golpe. Eu falei, gente, calma. O Bolsonaro teve esse almoço, foi num domingo, com o ministro da Defesa e os chefes das Forças Armadas, e logo depois desse almoço ele ia soltar uma nota para a imprensa, estava todo mundo com medo. Brasília estava fervendo com medo dessa nota do Bolsonaro. A nota do Bolsonaro foi, devemos respeitar as decisões do Congresso, do STF, nós devemos nos comunicar mais e nos unir. Quer dizer, o Bolsonaro recuou, ele não recuou um passo, não, ele recuou 1000 passos do momento em que ele estava. Quer dizer, os militares falaram, não, Bolsonaro, não. E aí, o que aconteceu? Murchou. Eles murcharam, começou a investigação dos atos, já tinha começado, mas foi avançando a investigação desses atos antidemocráticos, a Sara terrorista foi presa, Oswaldo Eustáquio foi preso também, aquele Alan Sena também foi preso, vários desses organizadores foram presos, o Alan fugiu, e aí eles começaram a se indispor com os militares, porque chegou na hora H, os militares falaram não, e viraram as costas para os olavistas, para os bolsonaristas raiz e falaram tchau. E aí eles estão todos sendo investigados, a iminência de serem presos, estão na iminência de serem presos. Não pense que essa investigação dos atos antidemocráticos vai acabar e que esse pessoal não vai ser denunciado e que não vão ser julgados vão ser julgados sim e vão acabar presos, porque eles vão ser denunciados. Acontece assim, acaba a investigação, a Procuradoria-Geral da República começa a falar, vamos indiciar fulano por crime de tal, fulano por crime de tal, ciclano por crime de tal, e aí o STF vai julgar. O julgamento é já no STF, porque isso corre no STF. O STF julga, já correu, transitou em julgado, já vão presos direto. Então não tem, e são crimes, e não é crime financeiro, tem crime financeiro envolvido. Eles estão nessa parte da investigação agora. Mas não é só crime financeiro que tem que esperar, não sei o quê, que o cara tenta não ir preso porque não houve violência. Não, soltaram fogos de artifício na frente do STF, foram lá pedir intervenção, pediram fechamento do Congresso, são crimes graves, vão acabar presos. E aí eles começaram a se indispor com os militares. O Olavo de Carvalho começou a disseminar mais e mais e mais entre o olavismo, e lembre-se, a Damares é olavista, o Weintraub é olavista, o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, é olavista, o Alan dos Santos também, esse pessoal, se o Olavo de Carvalho falar que comer cocô é bom, esse pessoal come, e pede para repetir, porque eles são assim doutrinados 100%. E aí, o que acontece? Eles começaram a ficar cada vez mais contra os militares. Para piorar, os militares falaram, Bolsonaro, se você quiser sobreviver, você tem que se aliar ao Centrão. Se alia ao Centrão, porque o Centrão tem voto no Congresso, o Centrão vai evitar impeachment, você pode fazer
o crime que quiser. Olha o Temer, você pode fazer o crime que quiser, roubar o quanto você quiser. Você tendo o Centrão contigo, você fica. Olha o que aconteceu com a Dilma quando ela não tinha mais o Centrão, o MDB com ela. Caiu, não durou 1 ano e meio a Dilma sem o Centrão. Você, Bolsonaro, você pode ficar com o Centrão, vá. Aí o Bolsonaro mudou tudo. Primeiro ele resistiu muito. Aí o Queiroz foi preso. Quando o Queiroz foi preso, o Bolsonaro ficou nas mãos de quem? Do Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes é assim com o pessoal do Centrão, é assim com o grupo do Temer. E aí, pronto, o Bolsonaro mudou o líder do governo, tirou um olavista, fã do Olavo de Carvalho, que era o Major Vitor Hugo, terraplanista, olavista, tudo mais, tirou ele, sai daqui, ô raiz fascista, e colocou um cara do Centrão, que é o Ricardo Barros, que foi ministro do Temer, foi ministro, acho que da Dilma, foi, ou da Dilma ou do Lula, quer dizer, foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, o cara tá em Brasília há 30 anos lá, falando com todo mundo, o cara tem muita influência. E aí, o Ricardo Barros pegou e uniu o Bolsonaro no meio do Centrão corrupto, ficou lá o Bolsonaro, Centrão corrupto, esse pessoal aí, e o Bolsonaro começou a tirar o pessoal do núcleo duro pouco a pouco. O que acontece é o seguinte, tá crescendo entre o bolsonarismo nos últimos meses, e isso para nós que não estamos lá no meio, é uma coisa mais ou menos invisível. Aí, de vez em quando, transborda, eu venho aqui e falo, porque eu tô sempre acompanhando o lado de lá, mas está crescendo meio que invisivelmente para a esquerda uma grande... um sentimento de não gostar do Bolsonaro, de rejeição ao Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro foi eleito com essas ideias, eles chamam de pauta conservadora, mas é pauta fascista. Conservador, eu não gosto de conservadorismo, mas o que eles querem vai muito além do conservadorismo, eles vão para o fascismo mesmo. E aí, o que acontece? O Bolsonaro está cada vez menos nas pautas deles, o Bolsonaro continua usando táticas fascistas, mas ele está cada vez menos atrelado a essas pautas, ele fala muito, mas faz pouco por essas pautas que eles querem tanto, e cada vez mais com um centrão e preocupado com a articulação política e tudo mais para se manter, para tentar alguma coisa. E ele continua disseminando mentira para esse povo. Só que o que acontece? Cada vez mais esse pessoal que está insatisfeito com o Bolsonaro, esse nível de insatisfação crescendo, eles começam a falar com outras pessoas. Eu comecei a ver argumento de gente falando assim, olha, o Bolsonaro foi eleito pelo nosso voto, mas ele está governando para o Centrão. Ele está fazendo um governo parecido com o do Temer. E aí eu vi várias pessoas começando a comparar o Bolsonaro ao Temer. E outros indo mais além, porque veja que a imagem que eles têm do PT é a pior possível, comparando o Bolsonaro a Dilma e ao Lula. Dizendo que o Bolsonaro está fazendo o mesmo que a Dilma e o Lula. E aí uma versão, e talvez isso seja plantado por eles, uma versão que está dando o grupo do Dória e da Joyce Hasselman, é o quê? É usar um termo chamado bolsolunismo, bolsolunismo, para colocar o Bolsonaro e Lula na mesma laia de pessoas radicais, mas que quando chegam lá, ficam sempre nas mãos dos mesmos corruptos. É isso que eles querem dizer. E aí, isso tá pegando entre vários bolsonaristas. Eles estão já procurando o novo fascista de estimação. Mas não apareceu ninguém fascista no nível do Bolsonaro. O único que era no nível do Bolsonaro era o Witzel, que, já tchau, Witzel. Ficou o vice corrupto dele, que é bolsonarista, no lugar. Witzel já sofreu impeachment, vai agora para votação no TJ do Rio, e ele com certeza ele vai perder, e aí, tchau Witzel, nunca mais, daqui pra prisão, que é o lugar dele, enjaulado para sempre, onde vai ficar o Witzel, que é um genocida, e vai ficar o vice corrupto dele, se não derrubarem até dezembro, vai ficar o vice corrupto do Witzel lá, que é bolsonarista. E não tem outro fascista, esse pessoal não consegue achar um fascista de estimação, então muitos ainda estão, assim, ligados no Bolsonaro, assim, Bolsonaro, a gente gosta de você, mas a gente gosta, mas não gosta. E quanto mais vai sentindo, vai aumentando esse sentimento, mais gente começa com esse sentimento, e o Alan dos Santos e o Olavo de Carvalho, eles, queira ou não, eles estão plantando esse sentimento, mais gente começa a pular do barco do Bolsonaro, porque começa a nutrir esse sentimento até chegar a um nível que a pessoa pega ranço, fala, não gosto mais, o Bolsonaro só faz coisa errada, ele fala uma coisa e faz outra, fala uma coisa e faz outra. E, para piorar, o Alan dos Santos, mas tem uma coisa, o Alan dos Santos, ele fala isso, mas tem alguns que ainda estão com o Bolsonaro 100%. Aí o que acontece? Eles começam a atacar o Olavo de Carvalho e Alan dos Santos, quer dizer, o bolsonarismo raiz, que era um bloco só, e nesse bloco tinha os que gostam dos militares, tinha um monte de gente. Gente, eu deixo o WhatsApp ligado e eu recebo ligação todo dia quando eu esqueço de colocar no modo avião. Aí o que acontece? Esse pessoal que tá com o bolsonarismo era um grupo coeso, era o pessoal que gosta dos militares, olavistas, fascistas, todo mundo, todos os grupos. Aí começou, os que gostam dos militares foram embora, os que gostam do Sérgio Moro e da Lava Jato foram embora, aí um grupo grande foi embora.
Aí ficou um grupo coeso. Aí o que acontece é que o grupo coeso tá rachando no meio. Então os que gostam do Olavo de Carvalho sendo atacados pelos outros e atacando uns aos outros, estão se bombardeando. E esses falando, eu defendo o Bolsonaro, mas criticando o Bolsonaro. Só que lembre-se, o grupo bolsonarista não aceita nenhuma crítica, zero críticas. E aí, quando eles veem que mesmo outros bolsonaristas estão fazendo críticas que eles consideram construtivas ao bolsonarismo, a crítica construtiva é o seguinte, pare de se aliar aos militares e vamos tentar dar um golpe nós mesmos, vamos pra cima deles, a gente quer golpe. Essa é a crítica construtiva deles. Se você não fizer isso, Bolsonaro, você vai cair. Aí o que acontece? Eles estão brigando e tá rachando no meio. Já o Bolsonaro começa a perder muita popularidade no núcleo duro. E aí muita gente vai falar, tá, Thiago, mas a popularidade do Bolsonaro bateu no nível recorde. E voltamos para aquele assunto de algumas semanas atrás, que é graças ao auxílio emergencial. Auxílio este que será encerrado em dezembro. E mesmo com auxílio emergencial, as pessoas mais pobres é que estão agora apoiando o Bolsonaro, graças ao auxílio emergencial. Mesmo assim, o Bolsonaro empata com o Lula nas pesquisas e ganha do Haddad por apenas 5 ou 7, não lembro, 7 pontos, eu acho. Ganha do Haddad por apenas 7 pontos. Isso por causa do auxílio emergencial. Agora imagina quando o auxílio acabar. Aí ferrou, porque o Bolsonaro não vai ter o núcleo duro dele coeso como tinha antes, não vai ter o gabinete do ódio. Lembre-se que o gabinete do ódio tem os dias contados, a investigação está acabando. Eles vão fazer uma limpa total no gabinete do ódio. E o Bolsonaro não vai ter a central de fake news dele. O Bolsonaro vai perder muito. Ele perde o núcleo duro, ele perde as pessoas mais pobres, o Bolsonaro vai virar um pária. Anote isso, a não ser que ele tenha uma carta aqui na manga. Eu não sei se o Bolsonaro tem uma carta na manga. Em 2018 ele tinha. Será que em 2020 e em 2021, quando a coisa começar a ficar feia, vai começar no comecinho de 2021, a coisa vai ficar feia. Ou talvez antes. Mas, até lá, será que o Bolsonaro tem outra carta na manga? Comenta aí, que se você acha que alguma, dá uma dica aí pra gente já se adiantar nisso, já cortar as asinhas antes que eles tentem alçar voo. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!